Olha, a história econômica do Peru é, na verdade, a história de dois mundos bem diferentes. Um deles que nasceu lá no alto dos Andes e que conseguiu dominar um dos terrenos mais desafiadores do planeta para criar abundância. Já o outro foi um mundo imposto do outro lado do oceano que enxergou nessas mesmas terras uma fonte que parecia inesgotável de riqueza para ser extraída. Essa é a crônica de como esses dois legados, essas duas visões de mundo, colidiram e continuam, até hoje, a moldar o destino de uma nação inteira. E é aqui que a gente já se depara com um paradoxo, uma pergunta que assombra o Peru há 500 anos. Como é que uma civilização que construiu um império autossuficiente, capaz de alimentar milhões de pessoas num ambiente super hostil, deu origem a uma nação que, repetidamente, se tornou vítima da tal maldição dos recursos? Como é que a genialidade deu lugar à dependência? Essa é a grande questão. Para a gente conseguir desenrolar esse novelo, vamos seguir os rastros da história. Primeiro, vamos entender a fundo esse paradoxo que define o Peru. Depois, a gente volta no tempo para redescobrir a engenhosa economia inca antes de testemunhar o violento choque colonial que literalmente virou o jogo. A gente vai ver como a independência, em vez de libertar, acabou criando um ciclo vicioso de booms e crises. E como tudo isso nos leva diretamente aos desafios que o país enfrenta hoje em dia. A chave para a gente entender o Peru de hoje está numa tensão que nunca foi resolvida. É como se duas almas econômicas, sabe, dois legados completamente opostos, estivessem numa batalha constante pelo controle do país. Uma dessas almas olha para dentro, para as montanhas e para o seu próprio povo. A outra olha para fora, para os portos e para os mercados globais. De um lado, a gente tem o legado andino, um sistema totalmente voltado para dentro, quase obcecado com segurança alimentar e autossuficiência. E isso era alcançado através de um controle genial de múltiplos ecossistemas. Do outro lado vem o legado colonial, um modelo puramente extrativista, focado unicamente em sugar recursos, prata, guano, borracha, cobre, para enriquecer impérios distantes. A história peruana é basicamente a história da colisão e da sobreposição dessas duas visões de mundo. Para entender a profundidade dessa ruptura, a gente precisa primeiro visitar o mundo que foi perdido. Antes da chegada dos europeus, o Império Inca, o Tawantinsuyo, operava com uma lógica econômica que para nós hoje soa quase como ficção científica. Pode esquecer dinheiro, mercados ou a ideia de lucro. O sistema todo era regido por outros princípios. Dois pilares gigantes sustentavam essa economia. Eram eles, a reciprocidade e a redistribuição. A reciprocidade era tipo o cimento social, sabe? A ajuda mútua que unia as comunidades. A máxima era aquela, hoje por você, amanhã por mim. Já a redistribuição era a grande função do Estado Inca. Ele acumulava os excedentes de produção não para gerar riqueza para uma elite, mas sim para criar uma espécie de seguro coletivo, garantindo que ninguém passasse fome durante uma seca ou um desastre natural. Mas a verdadeira genialidade do sistema era como ele conseguia driblar a geografia brutal dos Andes. Sem precisar de mercados, os incas desenvolveram o que os historiadores chamam de controle vertical de um máximo de pisos ecológicos. Na prática, o que isso quer dizer? Que uma única comunidade controlava várias ilhas de produção em diferentes altitudes. Então eles cultivavam batatas e criavam lhamas lá no altiplano, pescavam na costa e colhiam frutas e coca na floresta. Isso garantiu uma dieta super variada e uma autossuficiência completa. Impressionante. E essa filosofia toda se manifestava em 3 formas de trabalho. O Aine era a ajuda mútua entre as famílias, a base de tudo. A Minca era o que a gente chamaria de mutirão comunal, para construir um terraço agrícola ou um armazém, por exemplo. E por fim, tinha a Mita, que era o tributo em trabalho para o Estado, usado nos grandes projetos como estradas e templos. E aqui tem um ponto crucial. Durante a Mita, o Estado era obrigado a dar alojamento, comida e ferramentas para o trabalhador. Era uma obrigação, sim, mas que vinha com direitos. Bom, mas em 1532, esse mundo incrivelmente organizado simplesmente desmoronou. A chegada dos conquistadores espanhóis não foi só uma troca de poder. Foi uma demolição completa das fundações econômicas andinas. O sistema de reciprocidade foi quebrado e, no lugar dele, foi imposta uma lógica única e brutal: a extração máxima de recursos o mais rápido possível. O primeiro resultado disso foi um colapso demográfico, de proporções apocalípticas. As doenças contra as quais os nativos não tinham nenhuma defesa, somadas à guerra e à desestruturação da agricultura, simplesmente dizimaram a população. Em algumas regiões, a queda chegou a 75%. E não foi só um genocídio,
foi a aniquilação da força de trabalho e do conhecimento que sustentavam todo o sistema antigo. Talvez nada ilustre melhor essa nova lógica colonial do que o que eles fizeram com as instituições locais. Eles se apropriaram e corromperam essas instituições. A mita inca, aquele sistema de trabalho rotativo com garantias para o trabalhador, foi transformada na mita mineira. Agora era um sistema de recrutamento forçado que enviava milhares de homens para uma morte quase certa nas minas de prata de Potosí e nas de mercúrio em Huancavelica. Tudo isso para alimentar a economia do Império Espanhol. Com a independência lá no século XIX, a gente poderia esperar uma mudança. Mas não foi bem isso que aconteceu. A lógica extrativista colonial não desapareceu. Ela só mudou de mãos. Passou da coroa espanhola para as novas elites locais e para o capital estrangeiro. A República Peruana já nasceu sob o signo da maldição dos recursos, um ciclo vicioso de booms de um único produto, seguidos por crises devastadoras. O grande historiador peruano Jorge Basadre criou a expressão perfeita para descrever essa era: prosperidade falaz. Era uma riqueza ilusória que enchia os cofres do Estado temporariamente, mas que não era usada para construir uma economia diversificada e um futuro sustentável. Era uma riqueza que vinha e ia embora, sem deixar nada de sólido para trás. O ciclo do guano, no século XIX, é o exemplo clássico disso. Por décadas, o Peru teve um monopólio mundial desse fertilizante superpoderoso. A receita era gigantesca, mas foi gasta numa burocracia que não parava de crescer e em projetos faraônicos tipo ferrovias que não levavam a lugar nenhum. Quando o guano começou a se esgotar, o país estava quebrado e vulnerável. E essa fraqueza econômica foi um fator chave para a derrota na desastrosa Guerra do Pacífico contra o Chile, na qual o Peru perdeu seus territórios ricos em salitre. O padrão se repetiria décadas depois com a borracha na Amazônia, que trouxe riqueza temporária seguida de abandono e devastação. Todo esse trauma da derrota e a persistência desses ciclos de dependência levaram o Peru, ao longo do século XX, a buscar desesperadamente por uma saída. Essa busca acabou se traduzindo numa oscilação de pêndulo, sabe? Uma oscilação violenta entre dois modelos econômicos radicalmente opostos: a intervenção total do Estado e o livre mercado mais radical. Primeiro, nos anos 70, o governo militar de Velasco Alvarado apostou no modelo de industrialização liderado pelo Estado, com nacionalizações e uma reforma agrária que, embora tenha quebrado o poder dos grandes latifundiários, foi um fracasso em termos de produtividade. Daí, o pêndulo oscilou com tudo para o outro lado nos anos 80, com governos que tentaram estimular a economia simplesmente imprimindo dinheiro, uma receita certa para o desastre. E o resultado foi uma catástrofe econômica, a hiperinflação. Como os números mostram, os preços saíram completamente de controle. Em 1990, a inflação anual oficial chegou a absurdos 7.649%. Na prática, isso significava que os preços mudavam a cada hora. O dinheiro em papel não valia absolutamente nada. A economia peruana estava em colapso total. A resposta para esse caos foi uma das terapias de choque econômico mais brutais da história recente. Em agosto de 1990, o presidente recém-eleito Alberto Fujimori implementou o que ficou conhecido como o Fujichoque. De um dia para o outro, subsídios foram cortados e os preços foram liberados. A gasolina, por exemplo, aumentou 3.000%, da noite para o dia. Foi uma medida socialmente devastadora, mas que conseguiu, de fato, estancar a hemorragia da hiperinflação. E o choque não foi só econômico, foi institucional. Para evitar que aquele caos se repetisse, a Constituição de 1993 cimentou, consolidou o novo modelo de livre mercado. Ela deu autonomia total ao Banco Central, proibindo ele de financiar o governo, e criou um ambiente com garantias muito fortes para o investimento estrangeiro. Ali estava lançada a base para o chamado milagre peruano, que viria nas décadas seguintes. No entanto, por baixo da superfície de estabilidade macroeconômica e do crescimento que foi impulsionado pelas commodities, um problema estrutural gigantesco permaneceu ali intocado: a informalidade. Mais de 70% da força de trabalho peruana opera fora da economia formal. E isso se traduz em baixa produtividade, ausência de direitos trabalhistas e, fundamentalmente, impõe um teto de vidro ao desenvolvimento do país. É exatamente este o desafio atual do Peru. Um dilema que os economistas conhecem como a armadilha da renda média. O país já não é pobre o suficiente para competir com base em salários baixos, mas, ao mesmo tempo, ainda não é sofisticado o suficiente para competir com base em inovação e tecnologia. O resultado é um crescimento que desacelera, que estagna, ficando preso ali, no meio do caminho. Isso nos mostra que a raiz do problema hoje não é só uma questão de política econômica, de ajustar juros ou câmbio. O desafio é muito mais profundo, ele é institucional.
Trata-se de construir um Estado moderno, eficiente, que seja capaz de, finalmente, formalizar sua economia e diversificar sua produção, quebrando de vez a dependência histórica dos recursos naturais. E assim, depois de 500 anos de conflito, a pergunta fundamental continua no ar. Será que o Peru vai conseguir construir uma ponte sobre esse abismo que separa seus dois legados? Será possível unir a sabedoria andina de integração e sustentabilidade com a dinâmica da economia global para finalmente criar um caminho próprio de desenvolvimento? Um caminho que seja próspero, inclusivo e que não seja, mais uma vez, uma prosperidade falaz. O futuro do país depende dessa resposta.